para o seu coração. No livro de Esdras, capítulo 10, onde nós lemos, que está escrito: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e de mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. A palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Você que nessa manhã já ouviu louvores, já ouviu também uma palavra, já sentiu a presença de Deus, já adorou, já glorificou. Nesses poucos minutos, me dê a sua atenção. O texto que nós lemos fala de um sacerdote por nome de Esdras, que voltou do exílio, do cativo, aonde Israel passou por 3 cativos. E esse, vindo dos assírios da Babilônia, os babilônicos, aonde a Babilônia destrói todo o templo, saca o ouro, a prata, os vasos, consegue queimar a fogo as portas de Jerusalém, os muros, onde há 130 anos atrás, o profeta Isaías, ele profetiza sobre o cativo. O profeta Jeremias também profetiza sobre o cativo, onde ninguém acreditava, onde ninguém cria no que ele falava. É tão provável que morreu e não se cumpriu. Depois da morte que vem o cativo babilônico, aonde Nabucodonosor e a Babilônia, ele leva os nobres para o palácio real, e os pobres, os mais sem rendimentos, ficam num assentamento nas margens do rio Quebar. Por isso que o profeta Ezequiel, ele profetiza no seu livro, onde ele recebe de Deus, Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, que devia estudar o sacerdócio, estudou o sacerdócio e seria sacerdote, e Deus muda a trajetória dele para profeta ou vidente, e ele se torna um dos maiores profetas da Bíblia, que traz revelações do trono de Deus e da ressurreição do povo de Israel para com Deus, lá no 37, capítulo 37, onde todo mundo conhece, do Vale dos Ossos Secos, onde a vida retorna para o exército morto. Israel estava numa situação gravíssima, mas isso vem antes desses homens. Quando o povo de Deus pediu um rei ao profeta, sacerdote e juiz Samuel, e a Deus. Deus dá o rei Saul. O reinado de Saul foi um reinado conturbado, muito triste para o povo de Israel, porque quando Saul vê que tinha condições de ficar rico, de viver bem às custas do povo, ele começa a cobrar impostos caros, caríssimos, que é tão provado isso, que foi achado na caverna de Adulão homens desgostosos, espíritos tristes, cabisbaixos e devedores, que perdeu suas terras, perdeu seu dinheiro por causa do reinado de Saul. Davi que recupera aqueles homens. Deus sempre levanta Davi para animar
vidas que estão tristes. Deus sempre levanta alguém que às vezes nós não damos nada, mas o Espírito Santo de Deus na vida dele nos traz vida com as suas palavras. O reinado de Davi, imposto por Deus, esse não foi pelos homens, mas sim por Deus, que é até provado que o salmista canta: achei a Davi o meu servo e ungi com meu óleo santo. O reinado de Davi é o reinado de conquistas. A espada de Davi, aonde alguns filósofos, estudiosos, grandes homens, eles falam que a espada de Deus era cravada na mão de Davi, e cada morte que Davi tirava dos inimigos era uma morte de justiça, para guardar o povo de Israel, para zelar pelo povo de Israel e pela sua lei. E Davi era um adorador, um grande homem que louvava a Deus. O reinado, depois da morte de Davi, vem com um seu filho, Salomão. Salomão, ele nasceu num berço cristão, de adorador. Podemos imaginar aqui que Salomão via desde criança o seu pai cantando louvores a Deus. Salomão não mostra-se muito espiritual em alguns termos bíblicos, mas ele acreditava que Deus, o Deus do seu pai, era poderoso. Até na morte, no leito de Davi, Davi o chama e diz: olhe, seja fiel, seja homem. A responsabilidade está na sua mão. E Salomão começa a construir a maravilha de Israel, que era o templo. Era tão perfeito a construção de Salomão, que as pedras cortadas para a construção do templo não podia ser no local, era no vale, lá embaixo. O respeito que Salomão tinha por Deus. E se cumpre uma grande maravilha. Banhado de ouro, em cima, embaixo e nas paredes. Aonde, na inauguração, Salomão diz: eu vou dar 500 juntas de boi em sacrifício. Na hora, o Espírito Santo fala com ele: olha, o sacerdote já vai dar isso. Aí ele disse: não, então para o meu Deus é melhor, eu vou dar 1000 juntas de boi. E Deus fala com ele na noite e disse: pode me pedir o que você quiser. E ele disse: eu já tenho ouro, eu já tenho poder, eu tenho saúde, eu tenho uma família, eu só quero sabedoria. E Deus deu a ele a sabedoria que é considerado hoje nos anais do mundo, não só da Bíblia, dos livros do mundo, que foi um dos homens mais sábios que já existiu. O reinado de Salomão chega a um fim, aonde o seu filho assume o reinado. Só que o povo não concordava, porque ele começa a se corromper com os mais novos e despreza os anciões. Os conselhos dos anciões não valiam, e ele começa a usurpar do povo os seus bens. Daí então, Jeroboão e Roboão, eles começam a travar uma guerra. Reino do norte, reino do sul. Dividiu-se o reino de Jerusalém. E aonde há divisão, há problema. Aonde há divisão, há discórdia, há luta. Se tiver divisão na sua casa, tem problema. Se não tiver concordância, não chega a lugar nenhum. A mesma coisa no reino de Deus. O reino de Deus não é dividido. O reino de Deus não pode se dividir. É só um Deus.
É só um céu. E é só uma salvação, que é Jesus Cristo. E o povo de Israel começa a sofrer por causa do pecado. O pecado é que faz o ser humano sofrer. O pecado é que nos tira da presença de Deus. E o povo começa a pecar, adorando outros deuses. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua casa, não quer suas fazendas, Deus não quer nada disso, meu filho e minha filha. Sabe o que Deus quer nessa manhã? Que você adore a Ele em espírito e em verdade. Você só tem a Deus como seu Senhor, Jesus como seu Salvador. A porta do céu se abre. E o povo começa a adorar outros deuses pagãos. As crianças corriam pela cidade com os balaíns na mão. Os anciões perguntando: o que é que vai fazer? Vou adorar no templo a esses deuses. Os homens levantavam bosques, altares. Mulheres corrompidas de outras nações chegavam a Israel com a sua cultura pagã. Prostituição nos cultos, sacrifícios de crianças no culto. E Deus se aborrecia com essa prática do seu povo. Aí os profetas se levantam, profetizando sobre a queda de Israel. E muitos reis, mas muitos reis, não deram ouvido ao Senhor. Até o povo ser levado ao cativo babilônico. Chegou a destruição de Israel. Poucos ficaram sem nada. E a Babilônia começa a imperar de uma forma de mão forte e tremenda, ganhando as nações e reinos. Reis e reis, escravizando o povo de Israel. Mas tinha um Deus todo-poderoso que está sentado sobre o seu trono, acima das nuvens, em um céu de glória. Que embaixo do seu trono há anjos serafins, aquele que arde em fogo. Um com 6 asas, voando, cobrindo os pés e cobrindo o rosto, e clamando dia e noite e dia: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia de sua glória. O Deus Todo-Poderoso que fez as proezas dos anais escritos sobre mudança, que livrou o povo do cativeiro egípcio, que abriu o mar vermelho, que a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia protegiu o seu povo. Esse Deus ainda estava de pé. É esse Deus, minha filha, é esse Deus, meu filho, que nós pregamos nessa manhã. É o que faz a diferença, é o que faz milagre. Não adianta acender vela branca, vela preta, vela vermelha. Não adianta colocar nada na encruzilhada. Não adianta fazer oferendas para aquele ou para aquela. Isso é mito, isso não vai funcionar. Isso só vai te prejudicar mais a tua vida. A tua vida vai decair, vai cair. Não adianta isso não. Isso não vai mudar a tua história, não vai mudar a tua vida, não vai mudar a tua casa. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Tem um Deus todo-poderoso, esse que eu falei, que a Bíblia revela, que a Bíblia nos mostra, que Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Os seus olhos são como chamas de fogo, que Ele tudo vê. Esse Deus, Ele faz milagre, Ele abre porta, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele dá vida e Ele leva para o céu nessa manhã. É somente você crer, dar um passo, que Jesus muda a sua história.
O povo cativo. Passam 70 anos de cativeiro babilônico. Numa luta. Até então, apareceram uma nação forte. Que lá, em Isaías, Deus profetiza sobre um homem chamado Ciro. Que Deus diz, o meu ungido. Há 130 anos antes do cativo. E Deus profetiza isso. E aparece uma nação forte, chamada Medos e Persas, que distorce todo tipo de nação e leva para o seu reinado. A mão poderosa dos persas, do alto Egito até a Ásia, ele conquista os reinos. E começa um novo reinado poderoso. Pega todos os cativos, etíopes, egípcios, saduceus, jebuseus, e também o povo de Deus, o povo israelita, e leva para o seu cativo. Até então, Ciro, um historiador chamado Flávio Joséfo, ele diz que Ciro não consegue dormir uma noite. Ele bebe do melhor vinho, se deita com suas mulheres, mas não chega o sono. Ele chama o escriba real, manda buscar um pergaminho e lê para ele. O escriba, quando vai na biblioteca real, Deus acerta logo aonde? Na profecia de Isaías, que ele, quando abre e lê, o meu ungido Ciro. E quando ele diz, como é que aconteceu isso? Como é que esse Deus de Israel sabia o meu nome há 130 anos atrás? Que eu ia reinar. E Ciro dá uma declaração aos seus súditos. O povo de Israel está livre para voltar para sua casa, reconstruir a sua cidade e a sua nação. Aí ele dá ordem a Zorobabel e Jesua, ou Josué, o sacerdote. E eles, com cartas, eles vão para Jerusalém, chamam o povo. E ele vê o templo de Deus acabado, a cinza. A magnífica obra que Salomão fez, a cinza. E eles começam a reconstruir o templo. Nesse período de reconstrução, morre Ciro. E a perseguição começa sobre Zorobabel e Jesua, samaritanos, os próprios primos, e alguns de outras nações mandam carta para o novo rei. E o novo rei decreta que para a obra, para tudo, e voltem para Jerusalém. Nesse instante aparece lá na fortaleza de Suzã um copeiro que sentiu a presença de Deus por ouvir a notícia do seu povo. Ele não nasceu na nação, ele nasceu lá na fortaleza dos Medos do Persa, mas tinha sangue do povo de Deus. E com o coração contrito, expressa os seus sentimentos ao seu rei Artaxerxes. E Artaxerxes dá carta, libera para ele vir reconstruir os muros de Jerusalém. E ele começa da ponta da porta do dragão até a porta das águas. Nas 12 portas de Israel, os muros rachados, os portais no chão. Ele medindo a obra, chamando o povo e reconstruindo os muros. A primeira coisa que ele faz é tapar as brechas, porque não podemos deixar brecha aberta nenhuma para o inimigo das nossas vidas. Mandando cartas para ele, Sambalate, Tobias, Gesem. Vem cá que nós queremos conversar. Vem cá que nós queremos comer alguma coisa. Vem cá que nós queremos adorar no templo. E ele dizia sempre, eu não vou, eu não posso. Mas por quê?
Porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. É necessário nessa manhã caminhar a jornada que Deus tem lhe dado. É necessário nessa manhã não desistir. Vai aparecer cara feia, vai aparecer defamações, vai aparecer injúria, vai aparecer dedos apontados na sua face, vai aparecer jogando você no escanteio, levando para trás de todos, exclusão, vai aparecer o que for, mas não pare, não desista, porque você tem uma grande obra para realizar na presença de Deus. Quando os muros estão prontos, morre Artaxerxes. Numa guerra, morre. Mas antes da morte dele, Flávio Joséfo diz no seu livro A História dos Hebreus, que andava sobre as calçadas de Suzã Dário, Zorobabel. E Dário dizia, um grande comandante da guarda do império dos medos e dos persas, disse: se eu for rei, se assim o seu Deus me colocar no reinado, eu vou levantar Jerusalém. E Deus coloca Dário no reinado. Só que Dário esquece da promessa que fez para Deus. E uma certa noite, Deus tira o sono de Dário. E Dário fica com um pensamento na sua mente. Uma pergunta que não calava: o que é mais poderoso no mundo? Isso não deixou ele dormir. Ele chama todos os entendidos e sábios das 4 regiões, e um deles era Zorobabel. Quando Zorobabel escuta a notícia nas escadarias de Suzã, ele dobra o joelho chorando para Deus e disse: quem sou eu, Senhor, para falar o que é mais forte no mundo? Quem sou eu, Senhor, para falar o teu nome? Pecador sou e não mereço. Os meus lábios são impuros para falar o teu nome diante do povo. Amanhece o dia, os principais chegam na fortaleza de Suzã, todos os governadores do império dos medos e dos persas. Dário levanta a voz e diz: eu preciso saber qual é a maior força que existe no mundo. Um dos seus levanta e diz: Senhor, a maior força é o vinho, é a bebida fermentada, que é cultivada pelos homens, as vinhas produzidas sobre uvas pisadas no lagar, e faz um suco, colocando em recipientes até fermentar e levando para a taça dos homens. Quando o homem bebe aquele líquido, ele tira o sentido do homem. Muitos caem no chão e não se levantam. Aquilo tira a força do homem. Homens que bebem e se embriagam, perde tanto a sua força, que o que tem mais coração duro fica alegre que nem uma criança. Aqueles que são tristes se alegram por causa dessa bebida. Aqueles que são tímidos, eles se apresentam falústicos diante do povo. Então, a coisa mais forte que existe é a bebida. O povo começa a glorificar, a exaltar aquelas palavras. Mas levanta outro e diz: Senhor, de jeito nenhum. A coisa mais forte que existe é o rei. O rei que impera tudo. Senhor, não existe coisa mais forte que o rei. Sabe por quê? Porque o vinho que chega na sua mesa é dado ordens para o Senhor. Porque o Senhor manda cultivar a vinha. O Senhor dá ordens para plantar. O Senhor é tão poderoso, meu rei, que guarda as velas a sua vida quando o Senhor está dormindo. Na batalha, na frente da guerra, quando o Senhor levanta a sua espada, o povo vibra,
O povo se alegra para vencer e guardar o nosso reino. A sua ordem, o seu cedro levantado, ele decreta vida ou decreta morte. Tudo está na sua mão, meu rei. Então, a coisa mais forte do mundo é o Senhor, meu rei. O rei Dario se alegra com aquilo. O rei Dario, ele começa a vibrar junto com os seus súditos. Aí levanta Zorobabel e diz: Senhor, meu rei, súditos e povo, medos e persas, falaram que o vinho é forte, falaram que o rei é forte, mas eu digo diferente. A coisa mais forte são duas. A primeira é a mulher aqui na terra. E todos ficaram olhando para Zorobabel dizendo: como assim? Mulher frágil, mulher não tem força. E ele disse: vou provar que é mulher. Porque se não fosse uma mulher, não nascia trabalhadores para cultivar a vinha e fazer o vinho. Se não fosse uma mulher, não tinha nascido o rei, meu senhor. É tão provado que a mulher é mais forte, que nós já vimos, meu rei, a nossa rainha, quando ela está chateada contigo e o Senhor quer agradar, ela lhe empurra, esbofeteia a sua face, pega a sua coroa, joga no chão, e o Senhor cai de joelhos implorando o amor e o perdão dela. Que força maior tem sobre as mulheres aqui na terra? E todos calados ouvindo aquilo e balançando a cabeça dizendo: é verdade. Ele diz: mas tem uma coisa maior ainda do que o vinho, o rei e as mulheres. E todos olhando um para o outro dizendo: o que é que pode ser maior? Aí Zorobabel disse: o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que é o Criador de tudo, que Ele criou a mulher da costela de um homem, que da mulher que Ele criou nasceu o rei, que das mulheres nasceram os cultivadores da terra. É esse Deus que fez a terra para ser cultivada. É esse Deus que criou a videira, as vinhas, o vinho, a uva. É esse Deus que deu a sabedoria aos homens. É esse Deus que colocou homens em lugares altos. É esse Deus, meu rei, que o Senhor um dia prometeu a Ele, que se Ele colocasse o Senhor no trono, o Senhor ia olhar pelo povo dele. Naquele mesmo instante, Dário abaixa a cabeça, chora e decreta com o seu anel, dizendo: o povo de Israel está livre a partir de agora. Um decreto real, do alto e baixo, medos e persas, de todas as nações. Aquele que é escravo a partir de hoje não será mais. Aquele que quer voltar para o seu lugar de origem, volte. Construa seu templo, construa sua cidade e adore ao seu Deus. Daí o povo volta, jubilando. É por isso que criou-se os salmos dos cânticos de degraus. Se eu não me engano, 126, quando ele fala das torrentes do Negueb, daqueles que voltam do cativo, choraram, mas voltaram com alegria. Daqueles que vão dizer assim: vamos agora jogar as sementes com lágrimas, mas vamos cultivar e vamos colher com alegria. Era o povo de Israel que voltou para reconstruir a sua vida, a sua nação. E eles começam a reconstruir o templo. A obra começa forte, até chegar à frieza de novo.
frieza espiritual, o povo começa a fazer as suas casas e estorcos, começa a cultivar as suas lavouras. Daí se levanta profetas, vários profetas, e levanta um profeta de Deus e diz: povo, o que é que está acontecendo com você? Minha é a prata, meu é o ouro. Deixa eu dizer uma coisa, vocês falam do resplendor do antigo templo, que tinha ouro, tinha prata, tinha tudo para adorar. Não olhe para isso. Eu posso dar tudo de volta, porque eu sou o dono de tudo. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui, porque a glória desta segunda casa será muito maior que a primeira. Deixa eu dizer uma coisa agora, abrir um leque espiritual para a sua vida agora em casa. Deus, Ele tem coisas grandes para você. Deus, Ele tem coisas maiores para você. Deus, Ele tem coisas fantásticas para você. É só você voltar para Jesus. É só você se render para Jesus. O povo começa a reconstruir. Em uma das inaugurações, Esdras vai à praça. Depois que ele leu o livro da lei, ele cai de joelhos chorando por causa do pecado do povo. Eles pegaram mulheres estrangeiras e já ia começar de novo aquele mesmo pecado de trazer ídolos pagãos para o povo de Israel. Deus já tinha renovado a aliança. Esdras começa a chorar com um grande choro. O povo escuta da porta do dragão, a porta das águas, do lado norte e do sul de Israel, o choro de Esdras na praça principal. E todos vão ter um encontro com Esdras. Do velho ao pequeno, homem, mulher e criança, eles se jogam no chão e começam a chorar, a clamar, a dizer que estão errados. Levanta um homem por nome de Secanias e diz: povo, escutem, estamos sim em pecado. Vamos agora fazer o que ele está falando. Vamos devolver as mulheres estrangeiras que nós pegamos para nós. Vamos nos arrepender. Vamos agora mudar a nossa história, porque Deus nos livrou lá do cativo e nos deu a vitória. Vamos nos arrepender agora e mudar a nossa vida, porque essa palavra que ele falou é verdadeira. Essa palavra que ele falou é fiel. E o povo se rendeu a Deus naquele lugar. E é notório que a presença de Deus encheu o ambiente. E teve jejum em toda a nação de Israel. E o povo de Deus foi abençoado. Nessa manhã, eu te convido, nessa manhã, a mudar a tua história, a mudar a tua vida, a sair desse cativo que você vive. Um cativo espiritual, que mexe no psicológico, no financeiro, no sentimental. Só Jesus pode mudar a sua história. Só Jesus pode mudar a sua vida. Só Jesus pode mudar a sua casa. Onde está a segunda vida para Jesus? Tivemos uma. A segunda vida. Digita aí: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero mudar a minha história. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero sair dessa vida, desse cativo. É só você dar um passo para Ele. Muda a sua história hoje. Muda a sua vida hoje. O Deus Todo-Poderoso está aqui para fazer o milagre. A segunda vida para Jesus. Digite: eu quero Jesus como meu Salvador. Compartilhe essa live.